Eu cumprimento a igreja com a graça e com a paz do Senhor. Amém? Deus é bom o tempo todo. Deus é maravilhoso. Nessa noite, eu gostaria de cumprimentar o irmão que aqui se encontra, aquele que está nos assistindo em casa, e desejar para você uma vida repleta, uma vida plena de paz, de alegria, saúde, mudança e transformação. E que a boa mão do Senhor seja sobre a sua casa, o seu lar, te protegendo de todo o mal, de toda a peste que tem assolado o mundo de forma geral, mas que a boa mão do Senhor seja sobre a sua vida, é o que eu te peço ao Senhor, no nome de Jesus. Nessa noite eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, versículo 29 e 30. Somente esses dois versículos. Êxodo 12, 29 e 30. Amém? A palavra do Senhor diz assim: E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até ao primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Amém? Querido Deus e amado Pai, Senhor, eu coloco a minha vida, a vida, ó Pai, de cada irmão que aqui se encontra, daqueles que estão nos assistindo, nas Tuas mãos. Abra, Senhor, o nosso entendimento, a nossa compreensão, para compreendermos, ó Pai, qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Ensina-nos, ó Pai, a ouvirmos a Tua palavra, a compreendermos, ó Pai, o Teu querer, que nós possamos, ó Pai, entender que aonde o Senhor está, a terra é santa. E o coração dos Teus servos, ó Pai, são terra santa, aonde o mal não pode entrar, aonde nada pode chegar, porque são guardados e protegidos por aquele que é autor e consumador da nossa vida. Pai, eu peço a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que estão assistindo, e que eles sejam grandemente abençoados pelo Senhor nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém? Quando nós olhamos para esse texto do Êxodo, nós temos que parar um pouquinho e pensar. Enquanto os egípcios choravam, lamentavam pelos seus mortos, aqueles que eram escravos, aqueles que eram sofredores, aqueles que não tinham nada, esperança alguma, estavam sendo libertos, estavam saindo do Egito. Estavam sendo tirados do Egito com uma mão forte, uma mão poderosa. Aqueles que tinham passado tantos anos ali, servindo debaixo de chicotadas, debaixo de maltratos, debaixo, muitas das vezes, passando necessidades,
Mas agora, enquanto não havia uma casa no Egito que não houvesse um morto. Vocês já pararam para imaginar que tristeza que não deve ter sido? Que cada casa, aquele pai que tem um filho, o filho primogênito, aquele filho que é a força do seu vigor, aquele filho que naquela época, mesmo nas épocas de hoje, é o sonho de todo pai, é o filho mais velho, é o primogênito, é a força do seu vigor. Mas agora toda casa tinha um morto. Não importava se era rico, se era pobre, ou se era mesmo escravo e que estivesse no cárcere preso. Naquela casa também havia um funeral. E quando nós olhamos para essa situação, aqueles que eram escravos finalmente tornavam-se livres, libertos do cativeiro. E isso é o que é o verdadeiro significado da Páscoa. Páscoa significa ser livre, solto, quebrado as algemas, libertos agora para servir a um Deus soberano, um Deus poderoso, que tudo faz por nós. Mas quando nós olhamos para a história, nós vamos ver que Faraó ainda fez a última tentativa para trazê-los de volta. Faraó ainda vai tentar mais uma vez, mesmo com aquela situação de morte, mesmo com aquela situação que toda casa havia alguém lamentando, Faraó ainda vai dizer: vá, sirva o seu Deus, faça o seu sacrifício, sirva a ele os 3 dias. Ele não tinha compreendido que o que Deus estava fazendo era tirando o povo definitivamente do cativeiro. Vai, sirva. Faraó agora vai tentar correr ainda, a hora que ele vê tudo o que aconteceu, ele vai tentar correr atrás, tentar trazer de volta, tentar correr atrás do prejuízo. E assim também é o inimigo das nossas almas. Quando você toma uma posição, quando você é chamado para ser liberto, para sair dessa Babilônia, sair desse Egito, sair desse mundo, a primeira coisa que o inimigo faz é começar a correr atrás e tentar te trazer de volta, porque ele quer te manter preso, te manter cativo. E não foi diferente com o povo de Deus. Foi preciso mais um milagre muito grande. Faraó tinha, durante a penúltima praga, Faraó virou para Moisés e falou assim: olha, cuida-te, que nunca mais você veja o meu rosto. E Moisés falou assim: você disse. Mas agora provavelmente Faraó não viu Moisés. Talvez ele só mandou um recado para Moisés e Arão: sai da minha terra. Mas quando ele corre atrás, Deus vai fazer um sinal miraculoso de abrir o mar e o povo passar a seco. O povo escapa pela miraculosa mão de Deus. É a mão de Deus que vai abrir aquele mar e vai fazer aquele povo passar. Mas aquele povo, mesmo vendo tantas coisas, tudo o que tinha acontecido, a hora que chega do outro lado do mar, eles vão cantar, eles vão dançar e vão celebrar todos aqueles feitos de Deus. Mas logo em seguida, a memória é curta, esquece tudo e começa a ficar insatisfeito, e o povo murmura contra Moisés e Arão a respeito da dura jornada
no deserto. Sempre, meu irmão, que o Senhor nos chama, que nós tomamos uma posição por Ele, que a gente vem para a presença dEle, logo em seguida vem os problemas, vem as lutas, vem as tribulações, são os desertos da vida, aonde agora esse povo aqui reclamou com Arão, reclamou de Moisés, mas nós normalmente nos achegamos ao Senhor, falando com Ele: Senhor, eu estou te servindo, mas as lutas são tão grandes, as dificuldades são imensas, Senhor. Esse deserto, olha que sol escaldante. As mesmas reclamações daquele povo daquela época são as mesmas nossas de hoje. Logo que atravessaram o deserto, que viram que estava livre da escravidão, começa a murmuração e a reclamação a respeito da jornada. Mas nós temos que observar tudo o que está escrito, ficar atento que tudo o que está escrito, para aprendermos alguma coisa, algum ensinamento, alguma coisa, Deus está querendo nos ensinar a cada dia, a cada instante, a cada momento. E através da caminhada dos hebreus, nós vemos que a vida cristã não é livre de problemas. Você que é servo do Deus vivo, você não está livre dos problemas dessa vida. Você não está livre das tribulações, você não está livre dos desertos, você não está livre das secas, dos problemas. Mas somente confie no Senhor, que aquele que te chamou, aquele que você está caminhando junto, lado a lado, Ele está na sua frente, Ele é seu guardador, o teu protetor, o seu ajudador. E é Ele que supre todas as nossas necessidades. Faça frio, faça sol, o Senhor vai na frente. O Senhor é a nossa guarda, o Senhor é a nossa proteção. Nós vamos continuar a enfrentar por batalhas. E sempre vamos continuar reclamando com Deus sobre as condições que estamos vivendo. Todos os primogênitos haviam morrido, mas as casas do povo de Deus foram poupadas. Todos os primogênitos morreram, mas na terra de Gósen, o povo de Deus, todos foram poupados. Poupados por quê? Por causa simplesmente do sangue passado nas ombreiras e nas vergas das portas. E assim também é a vida real no dia de hoje. Se nós olharmos, por que vem a salvação da nossa casa, do nosso lar, da nossa família? Por causa do sangue de Cristo está sobre as nossas vidas. Mas quando nós olhamos, feito eu falei anteriormente, que nós temos que aprender com a história dos hebreus e nós temos que olhar para esse fato que aqui aconteceu e observar uma coisa, que aí começa a história da redenção. A história do amor de Deus pelo seu povo começa aí. E essa história da redenção, essa história do amor de Deus por aqueles que o temem, por aqueles que abrem o seu coração para se achegar diante dele, é o tema central da Bíblia. O amor de Deus é o tema central. Tudo que a Bíblia está falando, está nos dizendo a respeito do amor dele pelas suas criaturas, pelos aqueles que vão dar ouvido, que vão entender, que vão procurar colocar a sua vida de acordo com a palavra. Essa
é o tema central, é a história da redenção. A redenção do homem. Redenção significa comprar de volta. Redenção significa que comprar de volta, ou salvar do cativeiro, pagando um preço. Redenção significa isso, um preço que foi pago por cada um de nós. E quando nós olhamos como isso era feito naqueles dias, que muitas das vezes nós não sabemos, ou até negligenciamos a história da redenção verdadeiramente. Mas para conhecer a história da redenção, nós temos que conhecer como era a forma de se comprar um escravo naqueles dias. Se comprava um escravo da seguinte maneira: se eu fosse dono de um escravo e eu quisesse comprar um outro escravo, aquele outro senhor falava assim: olha, você quer esse escravo aqui? Eu falava: quero. Então me dá um, igual ou melhor do que ele, a troco dele. Assim era feita as trocas, assim era feita a compra de um escravo. A pessoa que queria um escravo tinha que dar um igual ou superior àquele. Era oferecer em troca um equivalente superior. E para que nós tivéssemos o direito à redenção, foi isso que o Senhor, nosso Deus, fez por cada um de nós. Ele deu seu Filho no lugar de cada um de nós. Ele deu para nos libertar, Ele nos comprou através do sangue do seu Filho, para nos levar de encontro a Ele novamente. Este foi o modo que Deus escolheu para nos comprar. Ele ofereceu seu Filho por nós. No Antigo Testamento, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver uma coisa, que naquele tempo, Deus aceitava um sacrifício de um animal, simbolicamente, o sacrifício de um animal, para pagar o pecado da carne do homem. O homem pecava, matava-se um animalzinho inocente para substituir aquele pecado. Mas por que Deus aceitava o sacrifício de animais? Porque o Senhor Jesus, o Cristo, ainda não tinha sido sacrificado. Mas quando nós olhamos, ao vir a esse mundo, Jesus substituiu sua vida. Ele deu a sua vida perfeita, em troca da minha, em troca da sua, imperfeita, cheia de defeitos, cheia de problemas. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho para nos tirar desse mundo de trevas. Pagou a pena pelos pecados que cometemos. Ele nos redimiu do poder do pecado e nos restabeleceu com Deus. Quando Deus faz essa troca, Ele está enviando o seu Filho para nos resgatar desse mundo de trevas. Com o sacrifício de Jesus, se nós olharmos, com o sacrifício de Jesus, tornou-se desnecessário o sacrifício de animais. Agora já não é mais necessário o sacrifício de animais, se desejamos ser livres das nossas consequências mortais, de nossos pecados. Um enorme preço deve ser pago. Um enorme preço deve ser pago. Jesus fez isso por nós, sendo o nosso substituto naquela cruz. E quando Ele faz isso, Ele nos dá a oportunidade de sermos novamente ligados com o Pai.
nós só temos uma parte de todo esse processo da redenção. É somente confiar nele e aceitar o presente que ele nos oferece. Olha, foi um grande presente que o Senhor Jesus nos ofereceu, nos deu. Mas se você olhar, a maioria da humanidade não quer aceitar esse presente. Não quer aceitar ser substituído. Não quer aceitar essa troca. Não quer aceitar esse grande presente, essa grande dádiva, que é o direito da vida eterna. Não quer confiar nesse Jesus. Esse Jesus é somente um homem. Mas esquece que ele foi um homem, mas é também 100% Deus. 100% homem, 100% Deus. Como homem, Jesus não tinha pai, mas como Deus, ele não tinha mãe. E quando nós olhamos para toda essa situação, como Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, como ele pagou o preço pelos nossos pecados, o caminho foi aberto para começarmos agora uma relação com Deus. Uma nova relação. O qual, quando nós olhamos lá para Tiago, capítulo 2, versículo 14, Tiago vai nos dizer assim, o qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, povo especial, zeloso e de boas obras. Quando Deus se entrega, foi para remir toda a nossa iniquidade, para fazer, para ajuntar para Deus um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo que olha para o carente, para a pessoa carente, para a pessoa necessitada e vai fazer as boas obras, mas também vai anunciar para ela, olha, Jesus te ama, Jesus tem planos na sua vida, você não foi feito, a sua vida não consiste somente de problema, de sofrimento, não. Existe um lugar preparado para você. E Jesus veio a esse mundo justamente para nos anunciar que existe um reino de paz, um reino de alegria, um reino onde não há choro e não há dor, onde não há trevas, não há ranger de dente. Mas mesmo no meio dessas pessoas, passando por lutas, por tribulação, um presente maravilhoso foi ofertado a todos. Mas quem tem aceitado? Quem tem querido esse presente? Se nós olharmos essa situação que nós temos visto, que o mundo está passando, e se você perguntar, você quer um presente? Quero. Que presente é esse? É comida? É bebida? É casa? É isso, aquilo? Não. É o maior presente de tudo. É a vida eterna. A pessoa vira, mas o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com essa vida eterna hoje? Se o que eu necessito hoje é de arroz, feijão e pão, mas esquece que esse presente vem acompanhado, que se você receber esse presente na sua vida, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que busque o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas vos serão acrescentadas. As outras coisas vão vindo, a fartura. Enquanto o povo de Deus estava escravo no Egito, o dia que eles olharam para cima e começaram a clamar, começaram a buscar, começaram a ver os problemas, as tribulações que estavam passando,
Deus ouviu o clamor e disse para Moisés: Moisés, Moisés, ouvi o clamor do meu povo e desci para os remir. Vai lá, Moisés, liberta o meu povo. Quem sabe você e eu não estamos sendo colocados nesse mundo na mesma posição de Moisés. O Senhor está ouvindo o clamor, está ouvindo o gemido, está ouvindo o sofrimento de alguém que precisa de uma palavra de conforto, uma palavra de regozijo, uma palavra de amor, de carinho, dizer para ela: olha, essa luta vai passar, vem para o Senhor, vem para a presença do Senhor, sai desse mundo. Ah, mas eu não posso, eu sou pecador, sou preso. Jesus morreu, Jesus apagou todo o seu pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Foi sobre ele levado naquela cruz. E quando nós olhamos o que o autor de Hebreus diz, o autor do livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 13 ao 15, ele nos diz: porque se o sangue de touros e dos bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos o santificava quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Olha, muitos têm achado que vieram para a presença do Senhor, mas que não vieram para servir. Deus não chama ninguém que não é para servir. Todos que Ele chama é para trabalhar, é para pôr a mão no arado, é para ir em frente, é para saquear o inferno e povoar o céu. E o autor continua: e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Os chamados recebam a promessa da herança eterna. E quando nós olhamos os versículos seguintes, o autor vai dizer assim: olha, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Ninguém pode te dar uma herança, você não recebe uma herança se aquele que te deu a herança não morrer. Se aquele que te prometeu não morrer, você não tem herança. E ele continua: porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Jesus morreu, ele se entregou para que nós tivéssemos direito à herança da vida eterna. Ele se entregou por mim, se entregou por você. Foi um presente, um grande presente, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Por isso, também, o primeiro não foi consagrado sem sangue. Quando nós olhamos, esse texto de Hebreus está falando também de quando Moisés consagrou todas as coisas do templo. Moisés foi preciso matar uma novilha. Foi uma novilha vermelha. Ele pegou o sangue dessa novilha, misturou com cinza, pegou um pau de isopor e saiu espargindo sobre todas as coisas. Sem sangue nada se purifica, sem sangue nada se limpa, sem o sangue não há defesa. Se não aceitarmos o sangue do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, nós não somos limpos, não somos
purificados, não somos guardados e não somos protegidos. E para encerrar, no versículo 23, o autor de Hebreus vai nos dizer: portanto, guardai isso por estatuto para vós e para os vossos filhos, para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa, ao Senhor que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as vossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés, a Arão, e assim fizeram. Esta é a verdadeira Páscoa. O motivo da Páscoa, a alegria da libertação do povo de Deus do Egito. Mas quando nós olhamos para essa situação no dia de hoje, o que é que foi feito? O que é que o Senhor Jesus fez? O Senhor Jesus inaugurou um novo testamento no seu sangue. Hoje, se nós prestamos atenção, muitas pessoas não têm dado valor ao que nós vamos fazer agora. Muitos não têm dado valor. É um dos cultos que eu sempre gosto de dizer, que é o principal culto da igreja. É o culto onde nós relembramos aquele sacrifício lá da cruz, aonde aquele velho testamento agora é passado a limpo, aonde já não gasta mais o sangue de touro, o sangue de bode, porque foi um sacrifício perfeito, feito uma só vez, para tirar todo o pecado do mundo. Hoje, nós estamos aqui reunidos para relembrarmos o sacrifício da cruz. Que, como Paulo disse, o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. Que na noite em que o Senhor foi traído, depois de cear, ele tomou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso, todas as vezes que comerdes e beberdes, em memória de mim. Relembrai disso. E quando nós oramos, Paulo vai nos instruindo a maneira de como participarmos. Assim como lá no Velho Testamento, quem não fosse circuncidado, não fizesse parte da aliança, não podia participar da Páscoa. Assim também é no Novo Testamento. Aquele que não é batizado, aquele que não aceitou o Senhor Jesus na sua vida, aquele que não passou pelas águas, não participa da ceia. É preciso nascer da água e do Espírito para entrar no reino dos céus. E nessa noite nós vamos estar aqui celebrando a ceia do Senhor, que veio substituindo a Páscoa, porque é uma nova aliança no nome do Senhor Jesus. Nós vamos tirar um minuto e estarmos pedindo a Deus a graça e a misericórdia dele sobre as nossas vidas.
Isso. Oi, som. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado Com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Ele vive em nós, Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, Ele vive, aleluia. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor, por essa oportunidade. Nesse instante, ó Pai, nós consagramos a Ti esse pão e esse vinho. E te agradecemos, ó Pai, pelo esse grande presente que o Senhor concedeu a cada um de nós. Nós consagramos a Ti, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor nos diz: e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Façamos todos no nome do Senhor Jesus. Glória. Amém?
Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Façamos todos em memória do Senhor Jesus. Já comeram pão? Ô, irmãos, não vai dar nem para poder cantar um hino, não, porque nós estamos... Eu tenho que fechar a igreja dentro de 5 minutos. Tem que obedecer às ordens. Nesse momento, nós vamos passar para uma outra parte do culto. Vamos trazer no altar do Senhor dízimo, oferta. Você que tem o seu dízimo, a sua oferta, que você possa trazer para louvor, honra e glória.